Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro. E lá no meu Instagram de estudos vocês sempre me pedem, me perguntam o que quando você entra na faculdade de arquitetura você usa de materiais. Então eu já deixei tudo aqui atrás bem planejadinho pra mostrar pra vocês o que eu comprei no meu primeiro período. Eu vou mostrar produto por produto aqui da minha lista que eu já fiz. Vocês vão ver que tem coisa dessa lista que eu não tenho até hoje. Eu vou mostrar pra vocês, explicar por que eu preferi não comprar, dizer se foi bom, se não foi bom. E eu vou mostrando os materiais e vou deixar o print aqui na tela de cada material, quanto tá hoje em dia na loja que eu comprei física aqui da minha cidade, que eles também têm loja online. Então se na sua cidade não tem muito material de arquitetura, muita coisa pra vender, vai ter o link deles aqui na descrição, porque eles também enviam pra vocês. Também gostaria de pedir desculpas, porque eu tava com uma dor de garganta, então eu não sei como tá a minha voz hoje. Eu tô me esforçando aqui, mas espero que dê pra entender tudo e esteja tudo ok, não esteja muito anasalada. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de já deixar o seu like, de se inscrever no canal e de enviar esse vídeo pra alguém que também tem interesse em saber o que você vai usar no seu primeiro período de arquitetura e urbanismo. Então vamos lá! Aqui é a Natasha do futuro que apareceu só pra dizer que esse vídeo ficou extremamente longo e que por conta disso ele foi dividido em dois. Então se você tá assistindo assim que esse vídeo foi lançado, é só você esperar 2 dias que vai sair a parte 2. E se você tá vindo mais do futuro do que eu, a segunda parte já foi lançada, então eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo na descrição e também como sugestão no final do vídeo. Podem continuar assistindo tranquilamente, que eu gravei tudo com muito carinho e bom vídeo pra vocês! A primeira coisa que foi pedida com certeza foram essas lapiseiras. É muito indicado comprar da Pentel, porque a lapiseira é uma coisa que é muito bom investir mesmo. Essa daqui é a mais simples da Pentel. E eles pediram uma 05, uma 07 e uma 09. Então são essas daqui que eu comprei. Junto com as lapiseiras também, é claro que não dá pra faltar os grafites. E aqui são os grafites que eu comprei. Teve até alguns outros que eu comprei depois, porque grafite é uma coisa muito específica. Você percebe o que você precisa de acordo com o seu traço. Então eles pediram os iniciais mais básicos e daí depois a gente foi vendo que a gente devia comprar mais, o que não funcionou pra gente. Então isso é uma coisa que você vai testando mesmo. E claro, eu já tinha esse daqui da Faber-Castell em casa e obviamente que eu continuo usando ele normalmente, tá guardado aqui junto com os meus outros grafites. Uma coisa muito boa é que você provavelmente já tem alguns materiais aí na sua casa, sei lá, do ensino fundamental, do ensino médio até mesmo, e esses materiais dá sim pra você guardar e aproveitar no curso de arquitetura. Outra coisa que eles pediram foi limpa-tipo, e isso daqui foi uma coisa que eu não comprei logo no início, eu demorei, acho que eu comprei no segundo semestre só. É como se fosse uma borracha, mas não funciona como uma borracha. Ele meio que suaviza o grafite no seu papel. É bem interessante quando você aprende a usar ele, dá pra fazer vários trabalhos com grafite, quem sabe desenhar com grafite fica bem legal. E é como se fosse uma massinha, sabe, ó. Quanto mais você usa, mais quentinho ele fica e daí mais mole ele fica. E limpa-tipo é uma coisa que dura muito tempo e tem diversas cores. Eu preferi comprar o cinza pra não ficar muito sujo e pra ser mais ou menos já da cor do grafite, porque tem uns amarelos, umas cores meio assim que eu fico meio assim de comprar e ficar sujo muito fácil, sabe? Outra coisa que você provavelmente vai precisar investir em uma de mais qualidade é a borracha. Eu gosto bastante dessa da Staedtler, não sei se eu pronunciei corretamente, mas tem uma que eu gosto mais ainda, só que eu vou ter que mostrar pra vocês daqui a pouco, porque ela tá segurando um monte de caneta e se eu tirar ela agora vai ser uma demolição total de canetas. Essa daqui é ainda mais cara do que a da Pentel, que é a que eu prefiro, mas eu acho que cada uma é melhor pra um tipo certo de papel, sabe? Você vai percebendo isso conforme você vai usando. Eu acho que essa paga muito bem, mas a da Pentel é melhor porque ela não deixa aqueles fiapinhos, sabe? Soltos assim no papel. Outra coisa que você vai precisar são canetinhas assim, da Magic Color, geralmente é o que eles recomendam. Essas canetinhas aqui, elas são mais baratinhas, é uns 4, 5 reais assim a unidade. E tem uns kits maiorzinhos já pra você comprar com uma paleta maior de cores. E assim, isso daqui você vai usar sempre. E claro, tem os marcadores que são melhores, que são mais caros. Mas, por exemplo, o da Tombow. Tem gente que tem o da Tombow pra usar com a mesma função que isso. E lá é tipo uns 20 reais cada um. E aqui é 4 reais cada um. Eles só passam muito pro outro lado da folha, então você tem que ter muito cuidado pra usar isso daqui na sua folha. Sempre tem alguma coisa embaixo,
porque, sério, absorve de uma forma tremenda e passa até em canção, assim. Mas eu gosto muito desses marcadores e você vai usar bastante em sulfurizê, em canção, em sulfite, um monte de coisa, provavelmente. Porque, sério, sempre tem pessoas de arquitetura usando Magic Color e eles realmente dão bastante pro gasto, assim. A outra borracha que eu falei pra vocês é essa daqui. Ela tá um pouco suja e eu já perdi a capinha dela, mas eu vou deixar a foto dela aqui bonitinha pra vocês. Mas essa daqui é uma borracha que eu demorei uns 2 anos pra me acostumar. Eu tava usando ela já no cursinho, só que eu não gostava dela no cursinho. Mas foi só eu começar a me desenvolver mais, ter uma relação mais próxima com ela, que agora ela é a borracha da minha vida. Com caneta nanquim, eu não tinha esse kit no primeiro período. Eu comprei até acho que da Unipin e eles pediram 2 ou 3 canetas só pra ter uma diferenciação de traçado. E eu comprei, se eu não me engano, era a 01, a 03 e a 08. E foi suficiente, sabe? E agora eu tenho essas daqui da Staedtler e eu optei por elas porque eu sei como reabastecer elas. E eu já fiz um vídeo aqui sobre isso porque você vai economizar muito, porque vocês sabem que caneta nanquim é uma coisa cara. É uns 15 reais a unidade. E reabastecendo você vai gastar menos de R$1 pra reabastecer cada uma por vez. Você vai poder usar muito mais. Então eu vou deixar o link desse vídeo que eu fiz aqui pra vocês também aqui nos cards, na descrição desse vídeo também. Eu vou deixar as coisas mais arquitetura mesmo aqui pro final, porque elas são maiores. Eu vou continuar com os materiais menores pra vocês. Uma coisa que você vai usar muito e que você principalmente vai precisar comprar logo de novo é fita crepe. Porque você usa sempre pra prender a sua folha no papel e o tempo inteiro você vai estar usando fita crepe. Então, isso é um material bem básico mesmo. Uma agulha, não sei o que ela estava fazendo nos meus lápis de cor. Uma coisa que eles pedem é lápis de cor e geralmente não é um lápis de cor normal. Na minha faculdade eles pediram lápis de cor aquarela e eles aconselharam comprar de 36 cores. É claro que teve gente que chegou com aqueles estojos enormes. É claro que teve gente que optou por 12 ou 24 também. Eu fiquei com 36 porque eu achei que foi um investimento assim que valeu a pena. A gente fez bastante trabalho com lápis de cor no primeiro período, então isso é muito interessante você sempre perguntar para os seus veteranos se vocês vão realmente usar aquele material, o quanto vocês vão usar, para realmente ver o quanto vocês vão investir, sabe? Eu comprei esse daqui da Faber mesmo, 36 cores, aquarelável, e foi bem bom. Teve pra um trabalho só que eu precisava de um tom a mais de uma cor, daí eu tive que comprar um lápis de cor separado, mas isso aconteceu porque era um trabalho de tonalidade, daí faltava um marrom entre os que eu tenho aqui, daí eu tive que comprar um lápis de cor separado. Foi meio triste, mas tudo bem. Foi só um desabafo. Uma coisa que eles pediram e que eu não comprei foi tinta, porque eles meio que jogaram assim tinta, deram alguns tipos de tinta, só que eu acabei conversando com os veteranos, eles falaram que a gente não ia usar muito. E a gente usou pra um trabalho tinta guache. Só que eu acabei não comprando, porque foi pra um trabalho só. Como a nossa turma conversou com os veteranos, a gente já sabia que ia usar super pouco. Então a gente meio que fez uma vaquinha, uma pessoa comprou, dividiu pra todo mundo. Então eu realmente, nisso eu não investi. Uma coisa que você com certeza vai precisar comprar é cola. A minha já tá sem até o negócio. E essa daqui acho que é a terceira que eu compro nesse tamanho. Então, assim... Eu comprei no início uma cola branca normal, nem lembro se foi essa, eu acredito que sim. Essa daqui acho que é de isopor até. E foi bem boa, eu gosto bastante dela, mas conforme os trabalhos vão crescendo e você vai usando outros materiais, você tem que se informar e ver que tipo de cola cola aquele material. Por exemplo, acetato. Acetato é uma coisa super difícil de colar e que eu usei muito já nos primeiros períodos. E cada hora, cada coisa que eu usava o acetato era uma cola diferente que eu tava ali testando, sabe? Então cola é uma coisa que é bom você ter uma cola em casa, mas você com certeza vai precisar comprar outros tipos de cola durante seu curso. Outra coisa que eles pediram, claro, são lápis. Os meus já estão bem estragadinhos. Esse daqui é o HB, 2B e 4B. Se eu não me engano, eles pediram 6B também, não tá aqui. Eu acabo preferindo não usar mais lápis, eu prefiro muito mais lapiseira. Mas no início a gente usou pra fazer alguns trabalhos. E claro que tem gente que gosta de usar lápis até hoje. É muito de qual material você gosta de usar. Uma coisa que vale mesmo a pena investir, esse daqui eu já tinha em casa, eu acabei usando esse mesmo porque era bom, mas é um estilete, eu tenho que comprar novas lâminas pra ele porque ele já tá acabando. E assim, você com certeza vai usar muito estilete, acho que isso é uma coisa bem básica em arquitetura.